Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre medidas de tendência central. Então peguem o livro de vocês na página 162 para acompanhar a explicação. Para o estudo desses conceitos, analisaremos a situação descrita a seguir. Ao analisar a altura dos jogadores de dois times de basquete, tivemos como resultado as duas tabelas a seguir. Observando os quadros que mostram para a gente a altura dos jogadores dos dois times, vamos pensar em qual dos times a diferença entre a altura mínima e máxima é maior? Em qual dos times a média é maior? Quando queremos analisar os dados de um grupo de valores, podemos usar três tipos de medidas: média, mediana e moda. A média aritmética pode ser calculada dividindo-se a soma de todos os elementos pelo total de elementos. Então, para calcular a média aritmética de um conjunto de dados numéricos, podemos adicionar todos os elementos e dividir o resultado pelo total de números que nós temos. Vamos voltar no exemplo da altura dos jogadores do time de basquete. A média de altura dos jogadores do time A é 191,2 centímetros. Por quê? Somando todas as alturas dos jogadores do time A, nós vamos somar e dividir por 5 e vai dar esse resultado. E para achar a média de altura dos jogadores do time B, faremos da mesma forma. Vamos somar as 5 alturas e dividir por 5, e o resultado vai ser 190,2 centímetros. Com base nessas informações, concluímos que a média de alturas do time A é maior do que a média de altura do time B. Uma outra questão que vamos analisar é sobre a diferença entre a altura máxima e a altura mínima de cada time. O time A teve como altura máxima 201 centímetros e a mínima 185 centímetros, então a diferença foi igual a 16 centímetros. Já o time B teve como altura máxima 203 centímetros e a mínima 180 centímetros, então a diferença de altura ficou em 23 centímetros. Isso mostra que a maior diferença de altura foi a do time B. Vamos ver um outro exemplo. Esse gráfico nos mostra a venda de uma empresa ao longo dos 5 meses depois da sua inauguração. Reparem que nesse gráfico tem uma linha tracejada. Essa linha indica a média de unidades vendidas durante esses 5 meses. Para a gente calcular essa média, nós vamos somar as unidades vendidas mês a mês e dividir por 5, já que nós estamos falando de 5 meses. Então, somando, nós vamos ter 110 mais 295 mais 540, mais 830, mais 1.125, que vai dar 2.900. Isso nós vamos dividir por 5, que vai dar 580. Então, a média de vendas é igual a 580. Aquela linha tracejada, ela nos indica que está no 580, na média de unidades vendidas. A média é um tipo de medida chamado de tendência central. Outras medidas de tendência central utilizadas são a mediana e a moda. A mediana é o valor central obtido quando ordenamos todos os elementos em ordem crescente ou decrescente. Vamos pensar nas alturas dos jogadores do time de basquete que nós já vimos nos exemplos. Se colocarmos as alturas em ordem crescente, a mediana é o número que fica no meio, é o número central. Então, no time A, colocando os números em ordem crescente, 190 é o número do meio, então 190 é a mediana. Já no time B, colocando os números em ordem crescente, a mediana vai ser igual a 189, que é o número do meio. Vamos pensar agora nesse outro exemplo. Um conjunto de dados: 31, 45, 47, 50, 52, 52. Nele há 6 elementos. Para calcular a mediana neste caso, nós vamos colocar os números em ordem crescente. Então, vejam, 31, 45, 47, 50, 52, 52. Reparem que nós teremos dois números centrais. Esses dois números nós vamos somar e dividir por 2. Então, a mediana vai ser 47 mais 50 dividido por 2. A mediana vai ser 48,5. Então, toda vez que nós tivermos números pares, nós vamos pegar os dois números que ficarem no meio. Pega os dois números, soma e divide por 2. Agora, vamos pensar na moda. A moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. E quando não há número que se repete? Quando não há repetição de valores, dizemos que o conjunto é amodal. Vamos pensar nesse exemplo.
nós temos o conjunto de dados 12, 15, 15, 16, 17, 19, 19, 20 e 21. Reparem que nós temos o 15 sendo repetido 2 vezes e o 19 sendo repetido também 2 vezes. Então, a moda serão os dois números, o 15 e o 19. Um conjunto de dados pode ter várias modas, não importa. E nesse outro conjunto de dados temos 21, 25, 25, 25, 27, 30, 31, 31, 34, 36, 37, 37. Reparem que o número que mais se repete é o 25, que ele repete 3 vezes. Então, 25 é a moda desse conjunto de dados. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 164 e 165. Beijos, tchau!